A paz do Senhor Jesus, vamos para uma importante meditação da palavra de Deus. Eu quero ler aqui Gênesis, capítulo 18. A partir do versículo 23, fala quando Abraão intercede junto a Deus pelos homens de Sodoma e Gomorra. Mas eu vou ler aqui o versículo 26 e 27. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, preste atenção no versículo 27. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Abraão, quando ele recebe de Deus a revelação de que Deus vai castigar, vai destruir a cidade de Sodoma por causa do pecado abundante daquela cidade, Abraão tenta interceder a Deus. E ele começou com 50. Se tiver lá 50 justos, tu vai destruir Deus? Não. Se tiver 50, ele viu que não tinha 50 e foi abaixando. Mas até chegar aos 10, quando Abraão viu que a cidade estava tão corrompida, ele entendeu que Deus tinha seus motivos. Mas o interessante é que ele se atreve a falar a Deus, ele reconhece: Senhor, eu sou pó e cinza. Ou seja, o que é pó? O que é cinza? Qual o valor da cinza? Para que serve a cinza? Qual o valor do pó? Para nada serve. Abraão está dizendo para Deus: eu sei que eu não tenho condições de questionar o teu agir, o teu querer. É isso que Abraão está dizendo para Deus: eu sou pó, cinza, quem sou eu diante de ti, Senhor? E essa humildade de Abraão e essa consciência de que ele tinha, de que Deus é Deus, e nós, sem a presença de Deus, nós somos nada, é que falta essa consciência de Abraão que falta em muitos crentes. Eu me lembro que eu conheço um pastor que ele estava me relatando um testemunho pessoal da vida dele. E ele está dizendo que ele, quando novo convertido, ele veio de uma vida que ele tinha uma certa condição financeira. E quando ele aceitou Jesus, ele perdeu tudo. E ele, novo convertido, um dia, com a despensa vazia, e ele falou para Deus: se hoje o Senhor não encher a minha despensa, eu vou sair da igreja. Eu não quero saber mais de Deus, não. Ele era novo convertido. Diz ele, esse pastor me contando esse testemunho, ele falou: irmão Cláudio, não demorou meia hora, chegou um pastor na minha casa com a cesta básica de tudo. Tinha de tudo. Umas compras, né? Não foi nem cesta básica, compra, tudo. Carne, tudo. E ele estava me relatando que esse pastor estava orando e Deus falou com ele: pega, vai lá, essas compras aí, acho que o pastor tinha feito para ele mesmo, pega essas compras, leva lá para o meu servo, senão ele vai se desviar. E o pastor obedeceu. E ele estava contando comigo essa situação, dizendo: tá vendo, irmão Cláudio? Tem hora que a gente tem que ser ousado com Deus, igual foi Elias. Tem hora que a gente tem que determinar as coisas na nossa vida. E aí, na hora, Deus me deu um estalo assim, ó. Eu falei: pastor, o senhor sabe por que Deus te atendeu? Porque Deus viu como o senhor era novo convertido. O senhor ainda não era uma pessoa madura espiritualmente. Deus viu que realmente o senhor, por não estar entendendo o que o senhor estava passando, o senhor ia se afastar. E por amor à tua alma e misericórdia, ele te socorreu. Agora, hoje, o senhor é um pastor. Hoje, o senhor tem conhecimento da palavra. Faz isso hoje com Deus. Diz para Deus que se Deus não fizer isso ou aquilo na tua vida, que tu vai sair. Se o tratamento vai ser igual. Aí ele parou, ele nunca tinha pensado nisso. Ele parou, pensou: realmente você tem razão. Então tem coisas que Deus faz na nossa vida por misericórdia. Não porque tem que ser daquele jeito, mas Deus, por misericórdia, ele faz, por misericórdia, ele suporta certas coisas. Então a gente tem que entender que nós não temos condições nenhuma de chegar diante de Deus e exigir alguma coisa. Jó, que falou tanto, embora foi provado de uma maneira que talvez nenhum homem na terra tenha sido provado como ele,
A maior prova do que é de Jó, maior sofrimento para mim do que eu encontro na Bíblia do que o de Jó, só o de Cristo Jesus. Não sei se alguém sofreu tanto como aquele homem. Mas ainda assim, quando ele começou a abrir a boca demais, Deus perguntou a ele, Jó 41:11, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Jó, Deus fez 70 perguntas a Jó. Já que tu sabe, me responde. E Jó não teve condições de responder diante de Deus. Mas voltando lá para Elias, já vi muitas pessoas pegarem esse exemplo de Elias, que Elias fala para Acabe, não vai chover segundo a minha palavra. E eu vejo muitos pregadores dizendo, nós temos que ser igual a Elias. Elias está falando, ele determinou que não ia chover. Quem é Elias? Eu sei que era um santo homem de Deus. Mas quem é Elias para determinar alguma coisa sobre a natureza? Sobre a vida de alguém, se não for pela permissão de Deus? Então, para a gente entender o que houve ali naquele contexto de Elias, é importante a gente ir também lá para o livro de Tiago, capítulo 5. Quando Tiago ele fala sobre Elias. Ele fala, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, olha bem como é que o Tiago coloca essa situação de Elias lá atrás. Orando, pediu a Deus que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu. E outra vez orou, pediu a Deus que chovesse. Quem ora está pedindo. Depende de Deus atender. Por que Elias orou pedindo a Deus que não chovesse? Porque na época de Elias, Israel, liderado por Acabe e sua mulher Jezabel, estava cometendo o pecado de idolatria adorando Baal, um deus pagão que era também tido como deus da fertilidade. Então, quando Elias está pedindo a Deus em oração para não chover, Elias está lutando pelo nome de Deus, pelo propósito de Deus. É como se Elias estivesse dizendo, Senhor, se o Senhor não mandar chuva, eu quero ver Baal fazer chover. Esse povo vai ver que só o Senhor é Deus. Porque se o Senhor não mandar chuva, não tem Baal, não tem ninguém que faça chover. E se não tiver chuva, não tem plantação, não tem colheita, a fome vai se instalar. Se tem uma coisa que Deus costumava corrigir seu povo, era através da fome. Então, Elias estava preocupado com o nome de Deus, não foi um pedido egoísta. Então, quando ele diz, eu entendo que ele diz para Acabe, não vai chover senão segundo a minha palavra, ele já tinha orado a Deus. Deus já tinha dado a resposta positiva a ele, pode falar. E quando ele diz segundo a minha palavra, ele não quer dizer que depende da vontade dele. Mas só quando vocês ouvirem sair da minha boca que vai ter chuva, é que vai chover. Não como se ele tivesse feito aquele movimento todo no céu. Então muita gente confunde essa passagem e acha que a gente tem que chegar para Deus e falar, eu quero. Já vi muito pregador fazendo isso. Eu determino, Senhor. Eu não aceito isso ou aquilo na minha vida. Quem somos nós? Quem somos nós? Pós cinza. Nada. Sem a misericórdia de Deus, se temos valor hoje, temos porque Deus decidiu nos dar valor. Porque quando Tiago escreve também, Tiago capítulo 4, versículo 9, ele diz assim, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Aí no versículo 10 ele diz, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. 1 Pedro 5,6, Pedro diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então tem muita gente chegando diante de Deus exaltado. Tem muita gente chegando diante de Deus achando que Deus é seu empregado, que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer. Não, é nós que temos que fazer o que Deus quer. Então, aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Quando pedimos a Deus, como João escreve na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 19, se pedirmos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. Então é tempo da gente se humilhar, da gente reconhecer quem somos. Quem é o irmão Cláudio? O irmão Cláudio não é nada. Os dons que Deus tem derramado sobre nossas vidas pertencem a ele, não é mérito de ninguém. Você pode ser um grande pregador da palavra e ir para o inferno. Eu posso ter o dom de curar, o dom de maravilha e ir para o inferno, porque não é uma virtude minha, é uma capacitação de Deus. Mas que a gente possa se humilhar diante do Senhor. Quem somos nós? A resposta de Abraão já deu, pós-cinza.
pós-cinza, não vale para nada, não serve para nada. Mas Deus teve misericórdia e nos valorizou como algo precioso. Mas mais pela bondade e misericórdia dele do que por nós mesmos. Que Deus te abençoe.